Buenas, galera. Voltamos então aí com a nossa continuação da aula sobre população para os segundos anos, né? A gente já falou sobre teorias populacionistas, né? Sobre Thomas Malthus, o famoso Thomas Malthus, teoria marxista, reformista, teoria neomalthusiana, enfim, a gente falou já de algumas teorias aí. Falamos muito importante para a aula de hoje, é muito importante assistir a aula anterior, justamente porque a gente fala daquela história que o ciclo se repete, o número de filhos nos países mais pobres ser maior, o número de filhos nos países mais ricos e urbanizados serem menor. Enfim, agora essa aula de hoje a gente vai falar aqui sobre taxas, né? Algumas taxas que a gente tem aí, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, mortalidade, né? O conceito de populoso, o conceito de povoado e o perigosíssimo conceito de superpovoado. Já estou falando que ele é perigoso porque ele pega a galera, né, na palavra aqui, mas a gente vai deixar isso lá para o finalzinho da aula. Mas vamos prestar atenção aí em tudo que vai ser explicado nos slides posteriores aí, né? A gente já tem aqui de cara aqui, ó, a taxa de natalidade. A palavra natalidade tem a ver com Natal, né? Quando eu estou falando Natal, eu não estou falando da festa, estou falando em nascimento. A palavra Natal vem de nascimento, por isso, né, que lá em 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus Cristo, certo? Mas enfim, a gente tem aqui a taxa de natalidade que é expressa da seguinte maneira: as taxas de natalidade de uma região é o número de nascimentos por 1.000 habitantes nesta região em um ano. Como assim eu falo nessa região? Eu posso estar me referindo quantas pessoas nasceram a cada 1.000 em um país, quantas pessoas nasceram a cada 1.000 em um estado, quantas pessoas nasceram a cada 1.000 em uma cidade e assim por diante, né? Depende tudo do meu ponto de partida, mas sempre vai ser expresso a cada 1.000 habitantes. Depois até pode ser transformado em uma porcentagem, né? Mas aí é uma outra situação. Mas a taxa de natalidade em si é expressa a cada 1.000 habitantes. Esse mapa aqui já traz um panorama para nós daquilo que eu já acabei de falar um pouquinho aqui na introdução dessa aula, que é aquele negócio do ciclo da população, ele se repete, né? A gente vê justamente os países mais pobres aqui da América Central, o Haiti, né, e tal, aqui ó, o Paraguai, a Bolívia, né, grande parte aqui do continente africano, essa parte da Ásia, aqui, enfim, esses países são justamente onde tem o maior número de nascimentos, onde as taxas de natalidade elas são mais altas, evidenciada pela questão econômica em especial, né, pelas pessoas, pelos países não serem tão urbanos, por depender muito da agricultura, da pecuária, da extração mineral, enfim, e mesmo assim todo esse trabalho é feito de forma manual. Então é aquela realidade que o Brasil tinha lá na década de 30, 40, 50, onde os casais tinham muitos filhos para ajudar nos trabalhos, enfim, como objetivo também para ajudar nos trabalhos do campo, né? Até mesmo uma questão quando os pais ficarem mais velhos necessitar de uma ajuda dos filhos, quanto mais filhos tiver, né? Talvez se tenha mais ajuda na maior idade, já que muito da parte desses pais mais pobres não tem um sistema previdenciário, não tem uma aposentadoria que funcione de forma satisfatória, digamos assim, né? E justamente os países mais ricos aqui, né? Os países mais desenvolvidos, olha só a China como aparece aqui, ó. A China tem é o país com a maior população do mundo e o número de nascimentos é cada vez menor. Lembra? Política antinatalista, né? Justamente para ter menos nascimentos. Mesmo assim, né? Ainda o número está muito grande. O que vai acontecer é que provavelmente algum país aí já vai passar ela meio logo, né? Tô apontando para ele aqui, vocês deve estar na cabeça de vocês qual é o país que a seta está circulando ali, para dizer para vocês qual é o país que meio logo vai ultrapassar a China, porque o número de nascimentos dele continua sendo altíssimo, certo? Estados Unidos, Canadá, grande parte da Europa, a taxa de natalidade bem baixa, né? Pela questão econômica e tal, né? Países muito urbanos, aquilo que a gente já vem comentando há algum tempo. Aqui a gente tem a evolução da taxa de natalidade do Brasil. Quando eu falo evolução, não estou dizendo que o número está crescendo, mas sim que ele está alterando ao longo do tempo. A evolução do tempo, a gente está se referindo aqui ao 91, 95, 2000, 2005, 2010. A gente tem muita coisa aqui por trás disso para dizer por que o Brasil, a taxa de natalidade ela vem diminuindo, né? A gente tem a questão especialmente aí dos trabalhos sociais que foram feitos, né? A distribuição de renda, Bolsa Família, né? Vários sistemas aí que fez com que as pessoas tivessem uma renda um pouco melhor, né? A gente sabe aí pelas teorias populacionistas que a gente já estudou, tendo uma renda melhor, tendo melhores condições para ter conhecimento, já não vai ter tanto filho, né? Vai ter uma situação econômica mais
mais agradável vai poder ir para uma cidade, às vezes, e na cidade não vai ter tanto filho. A própria cidade pode crescer no ambiente que ele vive. Então tem várias situações por trás disso aqui, né? A própria mecanização do campo também, né? A gente já sabe aí que quando a gente fala em campo, a gente vê o caso dos Estados Unidos, que só 3, 4% da população dos Estados Unidos vive no campo, e mesmo assim os Estados Unidos é o país com uns índices gigantescos aí na produção agropecuária no mundo, né? Desponta aí na produção de grãos, enfim. Traz essa realidade que mostra pra gente que a mecanização, conhecimento tecnológico, né, tudo isso faz com que não precisa mais tantas pessoas assim no campo para trabalhar. O que não é a realidade dos países pobres, quando a gente vai para a África, para a América Central, né, lá para a Ásia Meridional, enfim, ainda continua dependendo muito da mão de obra. Então lá os casais continuam tendo bastante filho. A taxa de natalidade lá é bem maior, né, como a gente viu nesse mapa aqui anterior. Né? E a gente vê essa evolução aqui no Brasil, a gente de novo usa aquela história, o ciclo se repete, né? Enfim, a taxa de fecundidade, ela tem tudo em a ver com a taxa de natalidade, só que ela é expressa de uma maneira diferente. A taxa de natalidade, lembra, é o número de nascimentos a cada 1000 habitantes. Aqui, a taxa de fecundidade, ela é evidenciada pelo número médio de filhos por mulher. Certo? Então, de novo, né, o mapa ali é quase igual, se a gente poder dar uma olhada aqui, dar uma fixada aqui nas cores azul escura e dar uma fixada aqui onde está mais colorido. Se repetiu, certo? Ou seja, justamente, né, a taxa de fecundidade ela é só uma maneira diferente de expressar, mas também tem a ver com o número de nascimentos. Quanto maior a taxa de fecundidade, maior o número de nascimentos. E ela expressa de uma razão direta aqui, ó, de acordo com a mulher desse país, o número médio de filhos que essas mulheres têm. Então a gente tem os tons azul aqui, que vai de 0 a 1, de 1 a 2, e conforme vai aumentando aqui a escala de cores, até chegar ao roxo aqui, ó, mais de 7 filhos por mulher. Né? Então a gente evidencia novamente aquela situação que o ciclo se repete. Né? Aqui a gente tem a taxa de fecundidade no mundo, que a gente sabe que ao longo do tempo esse número veio diminuindo, né? Assim como o número de nascimentos, a população mundial não cresce mais ao mesmo nível que cresceu uns tempos atrás. Por quê? Porque veio a urbanização, né? Essa urbanização chegou em alguns países subdesenvolvidos, onde trouxe a condição de um país emergente, então as cidades cresceram nesses países, alguns desses países mais pobres, e aí veio também essa situação do número de filhos diminuir em algum desses países, mas outros países continua acontecendo. Então é quando a gente faz essa comparação aqui da taxa de fecundidade no Brasil com a taxa de fecundidade no mundo. Então, por exemplo, olha só aqui no Brasil, que é essa que está em verdinho aqui, ó, né? Lá em 1960 a taxa de fecundidade era de 6,2 filhos por mulher. Hoje essa taxa de fecundidade já é só 1,7 por mulher. 2018, na verdade, né? E essa taxa ainda tende a diminuir, certo? Continua com a tendência a diminuir. O mundo, em 1960, tinha a taxa aí, vamos dizer aqui, praticamente de 5 filhos por mulher. Essa taxa hoje é de 2,5. Então, isso é a média mundial. Se a média mundial é maior do que 2... Por que eu estou falando por que 2? Porque a gente fala que a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Mas a gente sabe que para ter um filho necessita um homem, pelo menos um homem, né? E uma mulher. E pelo menos uma mulher, obviamente. Certo? Então, se é 2,5, e esse 2,5 está saindo de 2, então quer dizer que está aumentando. Agora dá uma paradinha aqui, ó. Quando eu estou falando que a taxa de fecundidade no mundo é de 2,5, não estou dizendo que cada mulher tem 2,5, é a média. Então, se uma mulher tivesse 2,5 filhos, não estou dizendo que nasce 2 filhos inteiros e depois nasce só 2 pernas e um tronco. E aí falta braço, falta cabeça, falta, né, parte do corpo. Não, é que 2,5 é um número médio, né? Aqui a gente pode até estabelecer que cada 2 mulheres, né, tem aí então 5 filhos, né? Tem 5 filhos. Então isso evidencia para nós o quê? Que a população mundial, por ser maior do que 2 a média, a população mundial está crescendo. Ah, professor, então como no Brasil 1,7 é menor do que 2, isso quer dizer que a nossa população está diminuindo? Não porque a gente tem que levar em consideração duas coisas aí. A população do Brasil, se fosse levar em consideração só esse número, era para estar diminuindo. Mas, na verdade, a nossa expectativa de vida está aumentando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, não estão morrendo na mesma proporção.
certo? E ao mesmo tempo a gente tem a questão da chegada de muitos imigrantes no nosso país, né? Por incrível que pareça, a economia do nosso país, ela é melhor do que a economia de alguns países vizinhos, alguns países aí que que a população desses países vem na gente melhores condições de vida, certo? Então, por esses dois fatores, a nossa população ainda não está diminuindo, mas existem projeções, sim, né? Aí questão de algum tempo, aí de 5, 10, 15 anos, da população brasileira ela começar a diminuir, como a gente vê, né, pelo próprio gráfico que isso vem demonstrando, né? A história do éramos 6, seremos 3, né? Que era a família grande brasileira, o tempo foi passando, veio a urbanização, a industrialização, novas condições que fizeram com que as famílias brasileiras tivessem menos filhos. E como é comum a gente encontrar até mesmo situações de casais aí de longa data já casados que não têm filho nenhum. Né? É aquela situação que eu já falei na aula anterior, né? Se chegar hoje para uma família brasileira e perguntar quantos filhos vocês têm? E a pessoa responder 3, eles vão dizer assim, nossa, tudo isso? Né? É uma situação. Agora, se fizesse essa mesma pergunta lá em 1960, quantos filhos você tem? Olha aqui, ó, 3. A pessoa ia dizer assim, só isso? Enfim, né? São panoramas diferentes aí na questão temporal na história do nosso país, que diz realmente aquela situação, a diferença do ambiente urbano para o ambiente rural e a diferença do ambiente econômico também, né? Tem que levar em consideração essa situação. Bom, a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é igual à taxa de natalidade, só que é o contrário. Né? Se a de natalidade é o número de nascimentos, a taxa de mortalidade evidencia, então, o número de mortes, né, a cada 1.000 habitantes, certo? Então, para eu chegar ao crescimento vegetativo, basta eu ter a taxa de natalidade, né, e diminuir a taxa de mortalidade. Aí é a situação. O crescimento natural, ó, cuidado com essa palavra aqui, ó, o crescimento vegetativo não é o crescimento da vegetação, é o crescimento da população. Tá? O crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascimento e o número de óbito. Se o número de nascimento for maior do que o de óbito, positivo, certo? A população está crescendo. Se o número de óbitos for maior do que o número de nascimento, a população estaria diminuindo, mas ainda tem que levar em consideração a questão, né, se está morrendo na proporção, assim, na questão de idade, se não está chegando imigrante, né, que é uma relação mais direta só assim. Nulo seria se houvesse um equilíbrio entre o número de nascimentos e o número de óbitos, que é meio simples, né, mas são termos que é bom e interessante a gente verificar aí para ter a compreensão dessa situação, ok? Bom, tendo isso em vista, a gente já consegue então olhar assim os números internacionais da população, o percentual da população mundial por país, né? A China sozinha tem 18,5% da população mundial. A Índia sozinha tem 17,9% da população mundial. Se eu pegar os dois países sozinhos, eles passam facilmente aí dos 32, 33% da população mundial. Os dois sozinhos, né? Quase 35% aí, fazer conta por cima, da população mundial, os dois países sozinhos. Aí eu tenho em terceiro lugar os Estados Unidos, em quarto lugar a Indonésia, e aqui já existe um erro. Tá? Não é que é um erro, não é verdade. É que esse daqui é um gráfico de 2017. E aí vocês vão ver na sequência aqui que tem um país que ultrapassou o Brasil. O Brasil não é mais o quinto maior país do mundo em população. Ele continua sendo o quinto maior país do mundo em território. Isso não alterou. Né? Isso é difícil de alterar também ao longo do tempo, a não ser que haja uma guerra, haja alguma questão separatista, alguma coisa nesse sentido. Certo? Mas na população, aquele número que a gente viu já ali de um país que o Brasil já se tornou um país de característica urbana, é um país emergente, fez com que a nossa população crescesse num ritmo bem menor. Então, aqueles países que estavam atrás da gente, que têm condição ainda de pobreza, né, daquela situação da teoria reformista fala, né, que a pobreza acaba tendo como consequência uma superpopulação, faz com que, por exemplo, o Paquistão acaba de passar a gente. Né? Quais são os próximos países a ultrapassar a gente provavelmente? Nigéria, Bangladesh. São países mais pobres, mas que o ritmo de crescimento da população estão muito elevados. O nosso crescimento ele vem freando. Daqui a pouco, né, como eu falei para vocês, o crescimento da população brasileira vai ser negativo. Nossa população talvez tende então a diminuir. Bom, então olha só essa situação aqui que eu mostrei para vocês, que eu acabei de falar para vocês. Ó. Aqui estão os países mais populosos do mundo com estimativas de 2020. Tá? As estimativas de 2020 mostram. Estimativa não, esse aqui é um número, né, da população. A estimativa é para 2100. Então, em 2020, ó, a China
é o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhões, a Índia 1,3 bilhões, Estados Unidos, Indonésia, aqui já 2020, o Paquistão ultrapassou o Brasil, tá? Então a gente já passou a ser o 6º país mais populoso do mundo. Qual é o próximo país a passar, gente? Qual que tem melhor condição de vida aqui, Brasil ou Nigéria? Brasil, né? A gente é melhor do que a Nigéria, certo? Em condições econômicas, sociais, a gente é melhor do que a Nigéria. Então a gente já tem um crescimento populacional aí já freando por conta da nossa urbanização, industrialização, aquilo que eu já falei para vocês. Então provavelmente a Nigéria tão logo vai ultrapassar a gente e assim por diante. Certo? Então olha só essa situação aqui, com a projeção do ladinho aqui, para 2100, certo? A projeção para 2100. A Índia ultrapassa a China, certo? A China tem a política antinatalista e a Índia praticamente não tem política nenhuma, certo? A Nigéria ultrapassa os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aqui com 433, o Paquistão, República Democrática do Congo, Indonésia, Etiópia, Tanzânia, Egito, Angola, Brasil. A gente lá em 2100, as previsões que tem aqui, esse número que está em vermelho é uma revisão que eles fizeram dos números, tá? Não precisa da bola, mas dá uma bola para isso aqui, A gente lá em 2100 existe a expectativa de ter. Então, a gente está na 12ª e a população ser menor. Lá, hoje, em 2020, a gente tem no Brasil 212 milhões de habitantes. Em 2100, a previsão é de ter 180 milhões de habitantes. Né? Aqueles números lá de taxa de natalidade evidenciam esse estudo aqui, né? Baseiam esse estudo para se chegar a esses números. Né? Então, uma novidade que eu acabo de trazer para vocês aqui é que a população do Paquistão ultrapassou a população brasileira e a gente não é mais o 5º maior país do mundo em população. A gente passou a ser agora o 6º. Ok? Total da população mundial por continente, aí a gente volta a evidenciar essa situação dos crescimentos e o número de pessoas de acordo com a razão social, econômica, né? A gente vê que na África o número cresce muito rápido, especialmente na África subsaariana, que é a conhecida África Negra, né? Que é onde a gente tem as situações de pobreza mais evidente e tal, certo? E aí a população cresce também um número muito maior. Já na Europa, o número ainda é crescente, mas ele não cresce na mesma proporção, né? Enfim, a gente vê várias situações aqui que evidenciam aquela história que eu falei para vocês, que o ciclo ele se repete, né? A palavra povoamento. Bom, agora a gente não está falando em nascimentos, a gente não está falando em mortes, a gente está falando como que a população é distribuída ao longo do território daquele cidade, daquele estado, ou daquele país, ou daquele continente, assim por diante. Né? Povoamento humano, por vezes referido como assentamento, é um termo genérico utilizado em arqueologia, geografia e urbanismo, em várias disciplinas que ocupam estudos das comunidades, temporários ou permanentes, em que vivem as pessoas, independente da sua dimensão ou importância populacional. Ou seja, o povoamento ele serve só para dizer para a gente quantas pessoas vivem em 1 km² naquela região, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Só que cuida, porque esse número é um mediano. Né? Por isso que eu trago essas figurinhas para vocês aqui. Né? O Brasil tem um número aí de 25 habitantes, né? Bem dizer, de 25 habitantes por km². 1 km², tu imagina um quadrado que tem 1 km de lado, né, 1 km de base por 1 km de altura, digamos assim. É 1 km por 1 km, 1 km vezes 1 km, 1 km². Digamos que essa área aqui representa esse 1 km. Quantas pessoas vivem nesse 1 km? Isso aqui é a cidade de São Paulo. Né? Quantas pessoas vivem nesse 1 km no campo? Quantas pessoas vivem nesse 1 km aqui na floresta amazônica? Aqui eu vou chutar por cima. Aqui nesse 1 km aqui vivem algo em torno de 55 mil pessoas. Aqui nesse 1 km aqui vive em torno de 50 pessoas. Aqui nenhuma pessoa. Ou seja, quando a gente expressa assim, o Brasil tem uma taxa de povoamento, uma taxa de densidade demográfica de 25 habitantes por km². Isso é a média, mas eu tenho lugares onde tem muito mais pessoas concentradas, lugares onde tem mais ou menos pessoas concentradas, onde não tem nenhuma pessoa concentrada. Né? Isso aqui é um infográfico do povoamento mundial, ou seja, quando o maior número de pessoas sobre o mapa do mundo ali, naquele lugar do mundo, é onde a gente tem maior concentração populacional. Então a gente vai ver aqui a região amazônica, que é bem aqui no meio, aqui, não tem ninguém, tá vendo? Aqui nesse espacinho, talvez
seja difícil, mas o professor está conseguindo perceber isso. Olha o Canadá, olha a Groenlândia, né? Olha toda essa parte da Rússia aqui que é gelo, olha os desertos da África aqui, né? Então é só uma maneira de demonstrar para vocês a importância do infográfico, que ele é muito comum de cair em vestibular, Enem e tal, porque é uma forma interessante de trazer informação para a gente através da nossa concepção, né? A gente, para ter uma leitura de um infográfico, a gente tem que ter a percepção de outros conteúdos para ter uma melhor leitura dele, certo? Para calcular o povoamento, ou seja, para calcular a densidade demográfica, é simples, né? Se eu falo habitantes por quilômetro quadrado, é só eu pegar o número total de habitantes da área que eu estou me referindo, dividir pelo tamanho daquela área que eu estou me referindo e chegar a esse número. Então, exemplo, ó, um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes. Esses habitantes vivem em 300 mil quilômetros quadrados. Então, se eu pegar 1 milhão dividido por 300 mil, isso aqui daria 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso é uma média daquele lugar. Pode ter lugares onde eu tenho muito mais habitantes naquele quilômetro quadrado, lugares onde eu tenho poucos, ou lugares onde eu nem tenho habitante naquele quilômetro quadrado. Tá? Então isso é só uma forma de expressar a questão da média de pessoas que vivem naquele quilômetro quadrado, né? Vamos pegar o caso do Brasil aqui, ó. O Brasil tem 212 milhões de habitantes atualmente, né? Dependendo da fonte aí, esses números podem estar um pouco diferentes, mas rodeia mais ou menos essa casa aí dos 212 milhões de habitantes em 2020, certo? Se eu pegar essa população e dividir pela área do Brasil, que é aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, isso aqui vai chegar a 24,9, por isso que eu falei 25 antes, né? Ou seja, a densidade demográfica do Brasil é de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é pouco, tá? Ah, professor, é pouco, mas olha aqui o mapa do Brasil, a gente demonstra a concentração aqui da população, né? Obviamente, onde as cores estão mais escuras é onde tem a maior concentração da população brasileira. Então, os estados de São Paulo, a região litorânea, essa região do Nordeste mais litoral, onde não tem o problema da seca, né? A região litorânea, mas aqui onde tem o problema da seca, o Amazonas, então a gente pode ver vários lugares aqui aonde existe menos de um habitante por quilômetro quadrado e vários, milhares de quilômetros quadrados sem ter um habitante sequer, né? Mas quando eu chego aí em São Paulo, eu chego em lugares aí onde tem 5, 10, 15 mil habitantes vivendo em apenas 1 quilômetro quadrado. Mas na hora de expressar a média, eu tenho no Brasil 25 habitantes por quilômetro quadrado, né? Uma curiosidade sobre o Vaticano, né? Já que o Vaticano, quando a gente fala qual é o menor país do mundo, é o Vaticano. Certo? O Vaticano fica dentro da Itália, que vocês estão vendo o mapa da Itália, né? Ao sul da Europa, certo? Roma está aqui e dentro da capital de Roma existe um país chamado Vaticano. É um país, né? Ele tem seus direitos, todas as questões, as prerrogativas para ser um país, ele tem e é um país. Vocês sabem a população total do Vaticano? Vou dar aí uns 3 segundos para você chutar um valor. Qual é a população total do Vaticano? 825 habitantes. Qual que é a área do Vaticano? 0,49 km², ou seja, metade, praticamente metade de 1 km². Qual é a densidade demográfica do Vaticano? 1.684 habitantes por quilômetro quadrado. Não tem 1.684 pessoas no Vaticano, a gente acabou de ver que tem 825. Mas a forma de expressar a densidade demográfica do Vaticano ela é extremamente alta, porque eu tenho poucos habitantes, mas a área é pequeníssima, certo? Então, justamente por isso a gente tem um número alto aqui, ó, 1.684 habitantes por quilômetro quadrado. O Vaticano é praticamente isso aqui, ó, gente, ó. Tá? Isso aqui é o Vaticano, é o país. Interessante, né? Praticamente isso aí que está aí é o país do Vaticano, né? E o Brasil, então, a partir desse momento que a gente teve essa visualização aí da questão do Vaticano, o Brasil é um país populoso ou povoado? Bom, nós temos a 6ª maior população do mundo, então a gente é um país populoso, né? Se a gente está aí entre os 20 e 30 países mais que tem maior população do mundo, a gente é sim um país populoso e vai continuar sendo um país populoso por um bom tempo, certo? E a gente não é povoado. O problema é que o nosso território também é grande. A gente é o 5º maior país do mundo. Então, quando eu faço a conta da população dividido pelo território, que também é grande, o número dá pequeno. Então, 25 habitantes por quilômetro quadrado faz a gente concluir o seguinte: o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, certo? No que diz respeito ao número médio.
Ok? Aqui já botei aqui, eu dei um errinho no slide aqui, mas como as minhas gravações geralmente não tem edição, né, vai assim mesmo, mas vamos lá. Né? O termo superpovoado, muito cuidado com esse termo. Superpovoamento ou superpopulação é quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para sua manutenção. Olha só, por quê? Porque eu vou fazer a pergunta para vocês aqui, ó. O Japão, esquece que tem o superpovoado aqui, ele já está respondido agora, né? O Japão tem 336 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabem o tamanho do Japão, né? Ele é pequenininho, né? Enquanto um país africano aqui chamado Serra Leoa tem só entre aspas, que na verdade é até maior do que o do Brasil, né? 82 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente pegar a palavra povoamento, a gente entende que povoamento é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a sua densidade demográfica. Se a gente vê que o Japão tem 336 habitantes por quilômetro quadrado e Serra Leoa só 82 em relação ao Japão é só, a gente vai concluir que o Japão é que tem 336 habitantes por quilômetro. Esse seria o superpovoado. Mas não. Superpovoado, em outras palavras, olha só o que a gente acabou de ler aqui, ó, é a questão das razões sociais e econômicas que não oferecem uma boa qualidade de vida. Aqui a conclusão, ó, um país pode ser considerado superpovoado mesmo tendo um número pequeno de habitantes por quilômetro quadrado, pois o superpovoamento está diretamente ligado à falta de recursos sociais e econômicos para o bem-estar da população. Em outras palavras, concluindo de novo, vamos lá. O Japão tem 336 habitantes por quilômetro quadrado. Só que o Japão tem uma ótima qualidade de vida para todos, praticamente todos esses 336 habitantes por quilômetro quadrado. Serra Leoa tem aí 5 vezes menos habitantes, né? 4, 5 vezes menos habitantes por quilômetro quadrado que o Japão. Só que o Serra Leoa está entre os piores índices de qualidade de vida do mundo. Ou seja, ele não oferece boas condições sociais e econômicas para essa população. Ou seja, se entende, que deveria se entender aqui nesse caso, que Serra Leoa deveria ter menos habitantes por quilômetro quadrado para ter melhores condições para essa população. Entendeu de onde vem o superpovoamento? Então, o superpovoamento está muito mais ligado à questão de índice de riqueza e de pobreza de um país. Né? Mesmo que a população por quilômetro quadrado seja alta, grande, não é isso que interfere, mas sim as condições sociais e econômicas daquele país. Ou seja, se o país é rico e tem uma população grande, tem um número grande de habitantes por quilômetro quadrado, ele não é superpovoado. Mas um país, mesmo que tenha um número pequeno de habitantes por quilômetro quadrado, e essa população sofre com problemas de pobreza, fome, saneamento básico, ele é considerado superpovoado. A gente sabe que por trás disso existem questões políticas, corrupção, né, desigualdade social, tem tudo isso aí em haver, certo? Mas a razão especial para se definir que um país ele é superpovoado está diretamente ligada às suas questões sociais e econômicas. Beleza? Então aqui é que estava a pegadinha que eu disse para vocês que no finalzinho da aula eu ia falar. Valeu então, gente, né? Lembrando aí, a população mundial atual aí está na casa dos 7,8 bilhões de habitantes, né? Só para lembrar, caso alguém esteja se achando importante demais por aí. Tem muita gente também. Certo, gente? Então aguardamos aí o próximo vídeo. Um abraço para vocês aí. Um abraço.